Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui agora no nosso oitavo dia, né? Então, vamos pegar nossa Bíblia, vamos fazer nossa leitura, né? E como é que está indo? Tá tudo bem? Peraí, é porque eu botei em outro celular também. A gente tá ao vivo. Ai, ai, eu olhando aqui e aqui embaixo. Peraí, só um momento, gente. Sejam todos bem-vindos. Vamos fazer nossa leitura. Já peguei nossa Bíblia, né? No livro de João. O nosso dia hoje é o nosso oitavo dia. No nosso sétimo dia, a gente terminou o capítulo 3, não foi? Fizemos a leitura do 22 ao 36. E agora vamos fazer nossa leitura no capítulo 4 de João, do versículo 1 até o versículo 26. Vamos pegar nossa Bíblia. O título fala sobre Jesus conversa com uma samaritana, né? É uma parte bem conhecida e muito interessante. Os fariseus ouviram Jesus falar. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus que batizasse mais os seus discípulos, quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou outras vezes a Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, Dera e seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou à beira do poço. Isto lhe deu por volta de meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me um pouco d'água. E seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois o judeu não se deu bem aos samaritanos. Naquela época, os samaritanos, ele não se dava bem com os judeus, né? Ele não se dava bem com os judeus. Por isso que ela falou desse jeito. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido a ele, que lhe teria dado a água da vida. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar sobre a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dá-me de beber essa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. Ele disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu a ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o único que está agora vive não é seu marido, o qual você acabou de dizer que é verdade.
Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que é Jerusalém e é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: Crê em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão ao Pai, nem neste monte e nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores em que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, essa parte aqui é muito interessante, porque antigamente os judeus, eles não podiam se encontrar e conversar com os samaritanos. E o que aconteceu? Como creio eu que é assim. Se Jesus estivesse com os discípulos dele, logo viria o julgamento, né? E como não poderia se juntar os judeus com os samaritanos, Jesus, ele permitiu que os discípulos, os companheiros dele, não tivessem perto dele, porque aquele encontro já estava marcado, né? Tinha que acontecer aquele encontro. Talvez, né, creio eu, que aquela mulher de Samaria, a samaritana, né? Ela estava angustiada, né? Passando por dificuldade, porque ela era muito julgada. Como a gente lê aqui agora, que Jesus falou que ela tinha 5 maridos, e o marido que ela estava tendo naquele exato momento não era esposo dela. Daí, dá para você perceber o quanto aquela mulher era julgada. Que antigamente, se você pecava, as pessoas já queriam logo tirar pedra em cima de você, né? Como se fosse os santos, ou então que não pecasse, né? Imagina, o visto que Jesus fala para ela era como dada como uma prostituta, como uma pessoa que não era respeitada, não era vista. E Jesus, ele foi aos poucos entrando dentro do coração dela, contando o que realmente estava acontecendo com ela, né? Jesus falou toda a vida dela, né? Na cabeça dela, ela achava que o Salvador, né, que estava vindo, como ele falou bem assim, ó, acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, né? E na linhagem dessa parte aqui, o poço a qual ela estava pegando água era exatamente de Jacó, né? A qual o Jacó passou por um processo bem difícil e furou um poço, né? Naquela época que ele estava lá, no tempo de... não sei se você conhece a Bíblia, né? Mas Jacó, ele passou um deserto, né? O qual ele fugiu no meio da parentela, né? Com medo do irmão dele matar ele, que no caso era Esaú, né? Você que não sabe ainda a história de Jacó, eu lhe convido a você a ler, a você entender, né, sobre o que eu estou falando. E naquela época ele abriu o poço e foi seguindo de geração em geração até o nascimento de Cristo, né? Que teve até chegar esse momento que teve um encontro com essa samaritana.
Então, eles tinham Jacó como se fosse um Deus, né? Mas tinha a pessoa, né? Mas eles estavam esperando o Salvador, eles sabiam que alguém falava, só que ela não passava na cabeça, creio eu, que Jesus ia ter um encontro justamente com ela, né? Logo uma pessoa que era tão julgada, né? Aí Jesus fala para ela, né? Se ela bebesse da água, ela nunca teria sede. E voltando um pouquinho atrás, aqui fala que foi ao meio-dia o encontro dela, né? Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta de meio-dia. Por quê? Meio-dia era, era uma hora, era um momento em que ela não podia se juntar às outras. Como ela era uma mulher muito julgada pela humanidade, ela não poderia se juntar a outras pessoas, às outras mulheres, né? Que naquela época as pessoas, se hoje as coisas é bem difíceis, a pessoa enxergar uma mulher, imagina naquela época, né? E ela ia nesse horário de meio-dia, porque as outras mulheres não iam naquele horário. Era o horário exatamente que Cristo tinha marcado, né? Que Deus tinha marcado para ter esse encontro. E ela foi e falou logo que não poderia se juntar, né? Ó, pois os judeus não se dão bem com os samaritanos, eles não podiam se juntar, né? Porque sempre tinha guerra, sempre tinha aquelas brigas, era tudo. E ela achou estranho, né? E daí da conversa que ela teve, do diálogo que teve com Cristo, ela viu que realmente ali era Cristo Jesus que estava falando, né? Jesus Cristo. E logo ela creu, né? Que é muito interessante. A parte que nós adoramos, que nós lemos, falando sobre adoração de espírito e verdade, a conversa que ele teve, né? No entanto, está chegando a hora de fato, chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os adoradores adorem em espírito e verdade, né? Ele está ensinando como a gente temos que ter. Nós temos que adorar o Senhor. Estou botando aqui o toquinho, que a internet que estava aqui caiu. Deixa eu ver se volta aqui novamente. Então vou deixar logo assim mesmo, né? Deixa eu ver se não conseguir. Deixa assim mesmo. Vou botar um toquinho assim para refletir um pouco, né? Então, essa parte que Jesus está nos ensinando para a gente adorar Ele em espírito e em verdade, né? Disse a mulher, eu sei que é os Messias, chamado Cristo. Então, naquela época, as pessoas já sabiam que viria, né? Só sabia quem era. O Cristo, né? O Salvador da Terra. Está por vir, ela falou, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está por vir. Quando ele vier, ele explicará tudo para nós. Ela está inocente ainda. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Imagina? Eu acho que ela pulava de alegria, né? Que estava esperando o Messias, o verdadeiro Salvador. E ele falou que era ele, a qual ela estava esperando. E você vê uma parte bem interessante desse capítulo. A gente vai ler até esse versículo aqui, que a gente acabou de ler, até o 26. No dia 9 a gente continua o restante. Mas é muito interessante essa parte. Dá para perceber que Jesus, ele não foi apontar para o erro dela, né? Jesus, ele não foi julgar o erro dela. Ele simplesmente queria que ela se perdoasse, curasse a ferida que estava no coração dela, né? E cresce. Que cresce em Jesus, né? Mas foi necessário Jesus chegar aos poucos nos pontos que ela tinha, né? Na história dela, para que ela possa, para que ela
pudesse crer em Cristo, né? E beber dessa água que é o Espírito Santo, que é a palavra de Deus, né? Para que não possa, para que ela não pode ter mais sede da água e do Espírito Santo. Então, esse foi o nosso capítulo de hoje, do nosso 8º dia. Vamos continuar aqui, né? Sobre o exercício diário, né? Que todo dia tem um exercício. E eu sempre esqueço dos outros vídeos que eu faço. Falar para você que tudo que eu tô falando aqui, eu boto lá embaixo, no vídeo abaixo, né? Você pode pegar e ver, ou então fiz um grupo, e eu não lembro se eu tô colocando o link do grupo em todos, né? Mas logo abaixo você vai ver o link do grupo no WhatsApp, para que se você quiser copiar, né, eu posso mandar lá no grupo também, entendeu? Se você é uma das que, igual eu, gosta de escrever, eu gosto de escrever logo tudo no caderno. Mas eu tenho essa parte imprimida também aqui em casa, né? Para fazer anotações, marcar tudo direitinho. Então, sempre tem a reflexão do dia, né? A reflexão do dia é: Jesus e a mulher samaritana. A água viva de Cristo sacia sua sede espiritual, né? Como eu falei no instante, né? Que Jesus começou a chegar aos poucos para que possa saciar a sede dela, né? Que é algo espiritual, é a palavra dele, né? E você pode perceber uma coisa, que quando você tem um encontro com Cristo, tudo muda, né? Com certeza essa mulher não foi mais a mesma, depois do encontro que teve com Cristo. E tem outros tantos, né, testemunho, né, que teve encontro com Cristo e aquela pessoa nunca foi a mesma. E eu creio que você também não vai ser a mesma, né? A partir do momento que você tiver um encontro com Ele. E se você já teve um encontro com Ele, não desanime. Se você está pensando em querer desistir, abaixa a sua cabeça. Não faça isso. Continue avante, né? Os momentos difíceis sempre vai haver em nossa vida, né? Somos carne, somos falhos, somos errantes. E creio eu que sempre vai ter, para que possamos aprender, né? Eu estava conversando recentemente com o meu esposo sobre uma coisa. Um dos maiores treinadores que tem aqui nessa terra é Deus. Na terra não, no céu, né? Um dos maiores treinadores que nós temos é Deus, né? Ele permite você passar por momentos difíceis. Ele permite você passar por vendavais. Às vezes a gente pensa assim que não, já era, não vai, já era, não volta mais não, entendeu? E depois acontece as coisas tudo normal, entendeu? Simplesmente acontece as coisas e resolve tudo, né? Isso, Deus permite isso para que possamos ser mais confiantes dele e dependente dele. A partir do momento que você é dependente de Cristo, as coisas começam a acontecer naturalmente. Então não abaixe a sua cabeça, não desanime, né? Recentemente eu faço curso à noite, eu faço curso de finanças. Teve um acontecimento lá na sala, né? Eu sou vice-líder da sala e assim, a gente, o curso ele faz parte do governo, é gratuito. E lá a gente foi bem recebido na escola, né? A escola tem ar-condicionado, eles dão farda, tem alimentação, tem tudo. Mas assim, o aluno não gostaram da farda, né? Mas tiveram a ideia de pedir para fazer uma outra farda. Aí, como eu gosto de desenhar, eu falei, não, eu desenho uma farda e depois peço, como é que diz a palavra? Cada um dá sua sugestão, né? Se gostou da farda, ou se não.
E assim, tudo bem, desenhei, mostrei, depois foi desenhado mesmo digitalmente, né? Pintadinho e tudo. E os alunos tudo gostaram, parabenizaram, né? Mas somente uma aluna não gostou e começou a criticar, disse que tá uma bosta, isso, aquilo, entendeu? E daí começou, tipo, querer me pirraçar, sabe? A gente sempre atrai pessoas da qual a gente não gosta, né? Felizmente. E essa dita aluna, ela começou, como era vice-líder da sala, ela tipo, me provocar dessa vez. Porque ela queria que imitasse uma farda que ela fez no ano passado, que é do curso que ela fez no ano passado, né? E ela tá fazendo o curso novamente lá, ela queria que fosse igual. Eu falei, não gostei, porque tinha umas coisas diferentes atrás, e outras pessoas comentaram a mesma coisa, que era muito exagerado. E daí começou a me birraçar, sabe? Chegava na sala, levava alimentação para dentro da sala, ela sentava em cima das mesas, tipo, me provocando. E veio várias vezes vontade de falar para a diretoria, né? Como eu era vice-líder, né? Tinha dias que a Caleb também estava lá, ele não falava nada, e assim, sem dizer nada. Mas era só mais provocação comigo, por causa da fala. Então, eu fiquei em paz. Simplesmente eu fiquei em paz. Uma irmã minha que estuda comigo na sala pegou e falou: ignora, deixa pra lá. E é muito bom quando você descansa no Senhor, se entrega na mão de Deus. Deus resolve, né? Não tenha dúvida disso. Tô achando bem mais escuro, sujeito a essa luz aqui. Não tenha dúvida disso. Que quando você entrega as coisas na mão do Senhor, simplesmente Deus trabalha, mas no momento certo. Sem pressa, sem nada. Deus é tão glorioso e poderoso, né? Então, eu simplesmente deixei para lá e fiz outros desenhos, né? Que eles gostaram da farda em si, só que os tons do desenho, da cor, né? Eles não gostaram. E eu fiz outro tom que todos sujeitaram, né? Porque assim, a gente começa a decidir quando a sala, em geral, decide, né? Uma pessoa só. E ela era justamente uma pessoa que era o oposto, né? Sempre queria diferente do jeito dela. Aí eu refiz de novo da farda, chamei a vice-diretora e perguntei o que ela achava. Ela está lindo, está ótimo. Aí deu a sugestão porque tem um logo, né, da escola, estava aqui na frente, ela disse que era ridículo. Aí decidiu botar atrás, mas com um nome muito grande. Eu falei, tá muito exagerado, grande, né? Aí foi nisso que ela não gostou. Só que quando eu passei para a diretora, não, só botar aqui no braço, do lado, tá bom demais. Aí você fala com os alunos que fica assim, eu tudo bem. No mesmo dia que eu falei com a diretora, ela sentou do meu lado, lá na refeitoria, na refeição, né? Eita, tem um carro aqui, eu não sei se vocês estão ouvindo o barulho. Eu moro bem na rua aqui, não sei se é ônibus. Olha, o barulho que tá. Aí, justamente no mesmo dia que eu mostrei a farda, a diretora já tinha concordado, né? É vice-diretora. E praticamente ela que fica lá durante a noite, né? Que eu estudo à noite. A diretora fica uns 2, 3 dias na semana, mas é mais durante o dia, durante a noite ela vice. Aí chamou ela a atenção. Conversou com ela, né, numa educação, e pegou e falou sobre o comportamento dela, que não estava bonito, né, ela estava tendo um comportamento totalmente estranho. E se você vê como Deus é tão bom, quem foi falar justamente dessa aluna foram os próprios professores. Não precisou eu ir na diretoria falar, inventar, falar coisas, para não arrumar confusão nem nada. Eu simplesmente calei minha boca, entreguei na mão do Senhor e a diretora chamou a atenção dela e contou os comportamentos que ela estava tendo que não era certo. E, resumindo, a diretora foi nesse mesmo dia na sala
e também falou sobre a questão da fada, que queria aqui do lado, aqui o Louvre, né, da escola, do lado. E você acredita que ela pegou e falou que não quer dela assim? Ela simplesmente falou, eu falei, não vou fazer a quantidade de pessoas que realmente querem, eu não vou mudar uma farda somente de uma por causa de um aluno, né? Principalmente que a diretora já decidiu. Então as coisas foram acontecendo. E ela simplesmente mudou algumas coisas, um comportamento, de camarada comida, assim, dava assim, que negócio todo. É muito bom, gente. É muito bom você confiar em Deus, se entregar na mão de Deus. E assim como eu dei esse exemplo da sala de aula, muitas coisas também que acontecem dentro da sua casa, né? Alguém tirando sua paciência, lhe provocando e tudo. Simplesmente ora. Né? A palavra de Deus fala que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, a gente tem que confiar na nossa oração, né? Entregar na mão do Senhor. Descansar nele. O Senhor está em tuas mãos. Tal causa está nas tuas mãos. Não vamos desesperar, porque Deus é poderoso, né? Ele está vendo tudo, tudo, né? E todos nós colhemos o que plantamos. Você não vai plantar uma maçã e colher um morango, não. Entendeu? Você não vai plantar uma infelicidade, uma tristeza e colher alegria, né? Uma maldição ou colher bondade, né? A gente colhe o que a gente planta. E Deus, Ele está notando tudo, Ele sabe. No momento certo Ele vai lhe exaltar. No momento certo Ele vai cumprir o desejo do coração. Por isso que temos que crer nele, né? No momento certo. Então, continuando, né? A reflexão, como eu já falei, né? Jesus e a mulher samaritana. A água viva de Cristo sacia sua sede espiritual. Cuidando do corpo. Realize atividade física hoje. Escolha algo que te mova e que te fortaleça. Cuidando da alma. Exercício da gratidão. 40 motivos para quais você é grato hoje. Aí você vai falar, eu sou grato pela vida, eu sou grato pela saúde. Escreve no seu caderninho e depois vai lendo assim, você bota assim na sua frente e vai lendo. Eu sou grato por isso, eu sou grato por aquilo. Desculpa. Outra sugestão também é bom você ir lá no espelho e falar o quanto você é grato, né? Então, checklist do dia, li a palavra, cuidei do meu corpo, cuidei da minha alma, né? E tem as anotações embaixo. Então, esse foi o nosso dia 8, ficou muito prolongado, né? Mas eu senti de falar essas palavras, né? Deus sabe de que coração ele vai ser tocado, né? Todos nós aqui temos que... Estamos aqui para servir em algo, né? Estamos aqui para edificar a vida de alguém. E eu não sei quem esse vídeo vai alcançar, mas Deus sabe. Então, vamos agradecer ao Senhor. Graças te damos, ó Deus, por mais esse dia, que o Senhor venha nos revelar, Senhor, que possamos, Pai amado, beber da tua água, a água que a gente nunca vai ter a sede. Pai amado, que sacia nossa alma, nosso Espírito Santo em ti. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade de estar aqui bendizendo e glorificando o teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, porque todas as vezes, Pai amado e santo, que acordamos, Jesus, o Senhor nos tem nos guardado, Jesus. As tuas misericórdias, Senhor, que se renova a cada manhã, tem, Pai amado, feito na nossa vida. Muito obrigado, Senhor. Que mesmo parecendo, Senhor, que não ia dar nada certo, Jesus, o Senhor aparece no momento exato e tudo fica bem. Muito obrigado, Senhor. Porque, Pai amado, Santo, mesmo não enxergando, o Senhor nos tem nos livrado e nos guardado de todo mal. Obrigado, Senhor, por mais esse dia, Jesus. Nos dá clareza para que possamos ser a menina dos teus olhos, Senhor. Para que possamos ser segundo o teu coração, Senhor. Nos reveste o teu Espírito Santo. Venha nosso encontro por caridade, Senhor. Por tudo te agradeço, Deus. Vai contra os desesperados, vai contra os aflitos.
Vai contra daqueles que estão passando por um momento difícil. Deus, toma direção, Senhor, na vida de cada um. Ajuda a te servir e te buscar. Por tudo te agradeço. Só teu nome seja hoje eternamente louvado. Amém. Amém. Você que não é inscrita no canal, se inscreva. Deixa lá seu joinha. Ativa as notificações para que você possa receber mais vídeo, né? Se você gostou desses temas, né? Que temos muito edificante, né? Que é a palavra de Deus. Então, até amanhã no nosso 10º dia. É isso mesmo? Não, nosso 10º dia não. Do nosso 9º dia. Nós estamos no 8º dia hoje. Até amanhã, no 9º dia. Deus abençoe.